Bom dia, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu peço a você que feche os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui gratos ao Senhor pela saúde que o Senhor nos deu nesta manhã, pela proteção, pelo sustento e por ter nos guiado até aqui, Senhor, para nós adorarmos a Ti neste dia especial, nesse dia de culto solene, onde a Tua igreja, o Teu povo, os Teus escolhidos, Senhor, se reúnem para adorar ao Senhor na pessoa e na intermediação de Jesus Cristo pela fé. Agradecemos por esta manhã, em especial por esta aula, Senhor, e o seu ensinamento, nessa matéria que nós estamos aprendendo como pais, como mães, como filhos, como aqueles também desejosos de ter filhos. Ensina-nos, Senhor, nós precisamos de instrução baseados na Tua palavra, Pai. Oramos assim, com gratidão e alegria em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos realizar hoje a última aula desta matéria, regras para se criar um filho delinquente. Permitindo o Senhor, concluiremos hoje, então, a regra número 9 e a regra número 10. Revendo o que nós já estudamos até aqui, vamos lá, repasse comigo. Regra número 1, comece desde a infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Desta maneira, ele crescerá achando que o mundo tem que lhe dar tudo. 2. Quando ele aprender palavrões, ria-se dele. Isto o fará pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda e que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. 3. Nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ele tenha 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. Evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver nele complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Regra de número 5. Apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele. E assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. 6. Brigue com sua esposa ou marido, frequentemente na presença dos filhos. Deste modo, eles não ficarão chocados mais tarde quando o lar se desfizer. Regra de número 7. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Não permita que ele trabalhe para ganhar dinheiro. Por que ele teria que adquirir as coisas com as mesmas dificuldades que você? Regra de número 8. Satisfaça qualquer desejo de comida, bebida e conforto que ele tenha. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados. A inibição dos desejos pode dar origem a uma perniciosa frustração. Regra de número 9, vamos lá. Leiam bem forte comigo. Tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos eles estão de prevenção contra o seu filho. Faça isso. E o seu filho se tornará fatalmente um delinquente pecador, um pecador delinquente. Ou, na verdade, ele vai delinquir por ser pecador e isso aguçará a maldade no coração do seu filho. Tome partido. Fale que o seu filho está sempre certo. A escola está errada, a professora está errada, o policial foi truculento, né? Todo mundo está errado, só o meu filho, a minha filha que está certa. Todos eles estão de prevenção contra o seu filho, ou seja, todos eles têm alguma coisa contra o filho de vocês. Prevenção contra os seus filhos. Vocês já viram isso? Vocês já fizeram isso? Prevenção contra o seu filho. Todo mundo está contra. Está todo mundo contra. Chega lá na escola, o pai briga com o professor porque o filho tirou nota baixa. Ok, aí o professor explica, nós fizemos isso, acompanhamos o seu filho, passamos tarefa, demos oportunidade dele estudar, mas ele tirou nota baixa. Ah, a culpa é do professor. A culpa não é do filho que não estudou, que não levou a sério, que deixou de cumprir com as responsabilidades como aluno. Né? Lá no condomínio, todo mundo está falando que o filho, a filha, fez bagunça lá no parquinho. Não, o meu filho não. Aí vai puxar na câmera, o filho tocou terror lá no parquinho. Mas meu filho não, meu filho é o intocável.
Essa regra é muito importante para nós tomarmos um cuidado. Nós vamos ver o equilíbrio que nós temos que ter. Olha só que interessantíssimo esse assunto. Vamos aos textos bíblicos primeiro, né? Provérbios, capítulo 17, versículos 15, diz assim, ó: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. O que você entendeu desse versículo? Diga para mim. O Senhor é justo, muito bem. É o símbolo da balança. A balança da justiça, o símbolo da balança é o equilíbrio, a equidade e decisões justas que devem ser tomadas, não favorecendo um lado em detrimento do outro e não favorecendo o outro lado em detrimento do um. A justiça é isso, é o equilíbrio. E Deus, o justo juiz, o ser justo, o nosso Pai, Ele age assim e Ele quer que nós busquemos sabedoria dEle para agirmos assim também. Ou seja, Deus detesta. E aqui Salomão usa um termo muito forte no hebraico, e realmente tem repulsa. Detesta quem justifica o ímpio, ou seja, o ímpio é aquele que está fazendo coisa errada, maldade, intencionalmente, inclusive, mas a pessoa, alguém justifica, ele fala que ele, tudo bem, ele fez errado, mas ele está certo. Justifica o ímpio, Deus detesta aquele que justifica o ímpio, diz que o ímpio age justamente, corretamente, e Deus detesta também quem condena o justo. É o outro equilíbrio, não é? Aquele justo, aquela pessoa que está agindo corretamente, Deus não condena. Deus não condena. Sabia que quando nós estamos agindo justamente, e agir justamente, corretamente, é óbvio, nós agimos conforme o Espírito Santo nos conduz a agir. Mas quando nós agimos corretamente, Deus não nos condena, Deus não lança para nós castigo. Por quê? Porque senão ele seria injusto. Aliás, Jesus fala muito sobre galardão. O que é galardão? Galardão é um prêmio por coisas que Deus fez? Não, prêmio por ações que nós fazemos e faremos na terra, nós seremos premiados. É Rodrigo que está falando isso? Não, Jesus falou que nós receberemos galardão nos céus por agirmos corretamente, por agirmos santamente. Não é? Então, olha só que texto forte. Então, muitas vezes, quando nós estamos justificando a ação errada dos nossos filhos, dizendo que ele está certo, Deus está detestando isso que nós estamos fazendo como pais. E, por outro lado, também, quando nós estamos condenando, apertando o cinto nas atitudes corretas dos nossos filhos, inclusive nos esforços para agir corretamente, nós estamos do outro lado da balança, agindo de uma forma grave, injusta, pesada, danosa para os nossos filhos. Consequentemente, Deus também está detestando essa nossa ação como pais, entenderam? Olha que coisa linda. Que provérbio, né? Precioso. Isaías 5, 20. Leia comigo bem forte, vamos lá. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Aqui o profeta Isaías estava dizendo para o povo assim, o povo estava tão distante do Senhor, pecando contra o Senhor, que o povo estava fazendo coisas erradas, inclusive no momento dos sacrifícios e da adoração no templo, coisas erradas. Estavam vendendo bichinhos, animaizinhos, pombinhas, já estava acontecendo ali. Vendendo no templo, né, para aqueles que chegavam atrasados para oferecer os seus sacrifícios, vendendo, e estava tudo bem. Estava tendo um comércio ali, estava tendo falcatrua ali no caminho para a adoração, e o povo estava fazendo tudo isso de errado, e estava chegando e estava querendo adorar ao Senhor. E o povo está dizendo, não, isso não é errado, é certo. Aí Isaías fala, está errado tudo isso. Ai dos que ao mal chamam bem, a atitude má está dizendo que é boa, e a atitude boa chama de mal. Aqueles que estavam se esforçando para fazer a coisa certa, tinha uns que estavam falando assim, está querendo se achar. Estava dizendo que aquela atitude boa da pessoa era má. Também o outro lado da balança, entenderam?
que fazem das trevas luz e luz trevas. Né? Isso está acontecendo muito nos nossos dias, né? Muito nos nossos dias. Essa profecia de Isaías lá para a época do povo de Israel, com certeza está se aplicando muito para essa nossa geração, né? O certo hoje está errado e o errado hoje está certo. Não é? É impressionante, nós muitas vezes nos abatemos e aí a gente desanima, porque, Senhor, estou querendo fazer as coisas certas, estou querendo criar bem a minha família, pagar os meus impostos, trabalhar, chegar no horário, e todo mundo está falando que eu estou fazendo errado. É estranho isso, não é? Pois não. Sim. É isso. Justamente. Prendendo o justo, justificando o criminoso. Exatamente. Tem tudo a ver com Provérbios 17, 15, né? Exatamente. Exatamente. Olha só, estou fazendo errado. É um ditado que estão dizendo por aí, né? Hoje é o poste mijando no cachorro. O negócio está invertido. Está todo mundo fazendo o avesso. Espera aí, eu estou fazendo o correto, eu estou sendo chamado de idiota. Como assim? Não é? E muitas vezes nós estamos querendo agir assim com os nossos filhos. Os nossos filhos estão agindo incorretamente, pecaminosamente, nós estamos... É só um palavrãozinho, é só um reboladinho. Tá, que engraçadinho. Tem tudo a ver com as outras regras que nós vimos anteriormente, alguma delas, né? Não, tá errado. E se as pessoas vierem lá na nossa porta e falar, o seu filho fez isso, 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 jogou, eu vi. Você vai olhar para ele e falar, você fez isso, filho? Não fiz, pai. É? Tá, o amigo que está dizendo que você fez. Tem como provar. Puxa nas câmeras lá, foi ele mesmo. Foi você, filho? Fui eu. Você não vai falar assim, não, tudo bem, deixa, eu pago. Não. Nós vamos ver na próxima regra que nós não pagamos os pecados dos nossos filhos. Se o filho pecou, você vai falar, filho, se você fez dano para esse senhor, peça perdão para ele e você vai ser disciplinado. Ponto. Nós não podemos justificar o ímpio e condenar o justo. Deus detesta. Nós temos que detestar aquilo que Deus detesta. Deus detesta. Nós temos que amar aquilo que Deus ama. Não é? Muito bom isso, hein? E outro texto para encerrar, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Presença de quem? Isso, de Deus. Nesse contexto, o escritor de Hebreus está falando sobre Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por que eu coloquei esse texto de Hebreus 4:13? Porque essa relação, esse tipo de cuidado que nós devemos ter como pais com relação aos nossos filhos, de cuidar as ações deles e não justificá-los, não dizer que estão certos quando estão errados, ou dizer que estão errados quando estão certos, essa relação não vai ficar só na horizontal entre nós. Acima de nós tem um Deus que está cuidando das nossas ações como pais e das ações dos nossos filhos como pais, entenderam? No final, na conclusão das 10 perguntas, eu vou mostrar isso para vocês. Nós não estamos querendo remendar atitudes, né? Ajeitar comportamento, não é só isso, é muito além disso. Nós estamos diante de um Deus que requer a nossa santidade, requer a nossa correção. É Deus que é o reto juiz, que pode condenar tanto os meus filhos quanto a mim, por eu estar pecando e fazendo coisa errada e não me arrependendo. Entenderam? Não é uma relação de certo e errado, de esforço para agradar o pai, a mãe, não é. É Deus que está acima de tudo. E nós vamos prestar conta de tudo. Todas as coisas estão manifestas diante do Deus que vê todas as coisas. É esse o temor. O temor do Senhor é que nos dá sabedoria, não é o temor do pai e da mãe. As minhas filhas têm que obedecer a mim e a Rayane, não porque elas têm medo de mim ou temor de mim. Às vezes pode até ter, pelo respeito, é até bom. Mas eu preciso ensiná-las, e a Rayane precisa ensiná-las, a temer a Deus acima de tudo. Por quê? Porque se elas forem estudar lá na Europa, eu vou estar lá. Mas o temor do coração delas, o temor do Senhor vai estar no coraçãozinho delas. E elas não vão nos desobedecer, porque elas estarão na presença do Senhor, temendo a Deus. Entenderam? Esse é o ponto fundamental, tá? Senão vira legalismo, senão vira, regras de conduta, de comportamento, e isso não justifica ninguém.
Emendar comportamento não justifica ninguém. O que justifica? É dizer, eu sou mal, não consigo fazer o correto por mim mesmo, mas alguém fez por mim. Isso é justificação. Cristo fez por mim. Eu amo a Deus pelo Filho. E é Ele que me muda. Eu quero viver uma vida para Ele. Certo? Vamos lá. Aplicações da regra número... Opa! Vamos rever aqui. Aplicações... Você que está aí? Isto. Pode ser por aí? Beleza, ótimo, Suriel. Aplicações da regra número 9. Os pais cristãos deveriam ser possuidores de uma convicção inegociável, ou seja, ninguém muda isso no seu coração e no meu coração, de certo e errado. É verdade que muitos estão perdendo essa perspectiva de vida. Afinal de contas, infelizmente, estamos na era da tolerância. O errado não é tão errado assim, e o certo não é tão certo assim. Isso é a tolerância nojenta da nossa época. Tolerância pecaminosa, totalmente prejudicial para nós em relação a Deus. Deus não tolera o errado com um pouquinho de certo, nem o certo com um pouquinho de errado. É isso que nós vimos que Deus detesta, né? Aquela imagem lá dizem, né, que é da nova era, né? Uma imagem oriental que mostra uma partezinha preta com um pontinho branco e uma partezinha branca com um pontinho preto. Você sabe o que aquilo significa? Aquilo lá é New Age. É um símbolo da década de 70, 80, mostrando que o mal não é tão mal assim, tem um pouquinho de bom, e o bom não é tão bom assim, tem um pouquinho de mal. Às vezes o seu filho está usando isso pendurado, ele não sabe o que ele está usando. É uma imagem da nova era. Tá? Então é a época que nós estamos vivendo, a tolerância. Somos chamados, como pais, a demonstrar essas convicções e a defender o certo contra o errado em muitas frentes de batalha. É ou não é? Você tem vivido isso no trabalho, entre parentes e amigos, não é? Muitas vezes a gente acaba uma amizade, por quê? Porque o amigo não concorda com a maneira correta que eu decidi viver. E a amizade tem que acabar? Sim, se for atrapalhar a minha santidade diante de Deus, vai ter que acabar. É óbvio, né? Vai ter que acabar. Parentes também estão negociando princípios. Nós precisamos dizer, olha, eu quero viver corretamente diante de Deus. E é uma batalha, é uma luta que nós estamos vivendo. Parentes, amigos, na sociedade. Ocorre que quando temos que nos posicionarmos firmemente ao lado do que é correto e justo, e todavia do outro lado, do lado errado, está o nosso filho ou a nossa filha, aí o senso de moralidade fica abalado. Por quê? Porque quando é com os outros, justiça, correção, tá. Mas aí quando toca na minha filha, agora é comigo. Eu não posso negociar, Senhor, me ajude a ser justo nessa hora. De falar para minha filha, filha, você feriu a pessoa, você vai ter que ir lá pedir perdão para ela. Dói em você, pai e mãe, quando você ordena isso? Sim, porque o meu filho está indo para a cruz. Mas ele tem que ir. Ele tem que ir. Minha filha tem que ir. Dói, mas esse é o caminho para a salvação do coraçãozinho dos nossos filhos, o coração pecador. Não é? Esse é o caminho, não tem outro. Nós não podemos protegê-los. Nós não podemos dizer, filho, pode deixar. O pai vai acertar tudo, fica tranquila. Nossos filhos pecadores não podem ficar tranquilos nos seus pecados. Não podem. Não é? Como pais e mães, Deus nos colocou em uma posição de autoridade sobre nossos filhos. Nesse sentido, Deus espera que nós venhamos a ser os guardiões e transmissores dos seus padrões de justiça. Ou seja, nós, como pais, como autoridade no nosso lar, nós somos guardiões e transmissores dos padrões de justiça de Deus. Sim, você, pai e mãe, foi chamado para isso como autoridade, não é? E nossos filhos precisam estar bem cientes disso, Entre o erro deles e o padrão de correção que Deus exige, nós, como pais, ficaremos do lado de quem? De Deus. Os nossos filhos precisam ter sempre isso em mente. Ai, quando eu voltar para casa, o meu pai não vai me alisar, minha mãe não vai tolerar isso que eu fiz. Eles precisam ter esse medo, né? Acabamos de falar sobre o medo, né, dos pais. Né? É um medo bom. Meu pai não vai me pegar, ele vai me rachar no meio. Modo de dizer, tá? Abuso na disciplina física, nós nunca ensinamos isso aqui, tá? Mas o filho precisa entender, o meu pai jamais vai aceitar esse tipo de atitude que eu fiz. Eu colei na prova e fui descoberto. Minha mãe jamais vai tolerar isso. Por quê? Porque o pai e a mãe estão do lado
do que é correto. E quem é correto? Deus. O papai e a mamãe estão querendo viver uma vida que teme a Deus. Consequentemente, os filhos vão chegar e eles vão entender que os pais são guardiões e transmissores dos padrões de correção da parte de Deus para o lar. Entenderam? Olha que lindo isso. É isso que Deus requer de nós como pais, como autoridade no lar. No coração dos filhos deve haver duas linhas paralelas de certeza. Olha que lindo isso. Duas linhas paralelas de certeza no coração dos filhos. Encontrarão nos pais abrigo e segurança quando estiverem praticando o que é certo, não é? Lá na escola, estou dando exemplo de escola, porque às vezes é a realidade de muitas famílias aqui, né? Ou na faculdade, ou no serviço. Os nossos filhos, nossas filhas foram injustiçadas. Falaram que fizeram, mas não fizeram. E tem prova de que não fizeram, mas elas estão sendo injustiçadas. Elas vão chegar em casa e vão dizer, pai, eu não fiz. Está aqui hoje, conseguiu mostrar e realmente não fez, falou a verdade. Nós não vamos punir nossos filhos porque os outros estão falando que são injustos, que praticaram injustiça. Não, nós vamos dizer, filho, filha, o pai confia em você. O que você está falando é a verdade? Amém. O filho e a filha vão encontrar nos pais um abrigo e segurança quando estiverem fazendo o certo. Isso é muito bom. Por quê? Porque vai motivá-los a continuar fazendo o que é certo. Essa é a linha de um lado. Agora, paralelamente, porém, não serão poupados quando pecarem contra Deus e o próximo. Os filhos vão ter isso bem firme nos corações. Essas duas linhas serão protegidos na verdade. Na correção, na santidade. Serão. Nós, pais, devemos proteger o coraçãozinho dos nossos filhos a não desmotivá-los a continuarem vivendo em santidade. Se esforçarem para fazer o correto. Por outro lado, nós como pais também devemos ter, como eu disse agora, essa postura de autoridade, onde o filho, só de pensar que fez o errado e ter que contar para o pai, ou foi descoberto e contaram para o pai, ele vai pensar assim, ixi, me lasquei. Me lasquei, não tem saída para mim. Tem que ter isso no coração. Né? Muito bem. Entenderam isso? Regra número 9. Algum outro acréscimo? Pois não, meu amor. Uhum. Isso. Amém. Muito bom. Foi só um pouquinho, Suriel. Volta na tela anterior. Isso. Não serão poupados quando pecarem contra Deus. Isso. Uhum. Isso. Isso. Muito bem. E isso que nós precisamos plantar no coração dos nossos filhos. Temor a Deus, temor a Deus, temor a Deus, temor a Deus. O papai e a mamãe estão chateados? Estão muito chateados. Mas quem está mais triste com você, meu filho, é Deus. Os filhos precisam ser impactados com essa verdade. E sim, todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Não é contra o papai. Todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Pois não, pai? Ah, é. Isso. Sim. Isso. Sim. Sim. Conhecimento bíblico. Isso que eu ia falar, exatamente. Não cobrar além do que Deus cobra e não deixar de lado aquilo que Deus não deixa de lado. O que é pecado, né? Às vezes nós trazemos dos nossos pais costumes da família. Ok, costumes são bons, mas muitas vezes costumes não são... A não prática de costume, muitas vezes não é pecado. Na minha família, todo mundo levantava de manhã e comia um mexido. Ovo. Não,
Lá, meu bisavô fez isso, meu avô fez isso, hoje eu faço isso com a minha família. Aí se minha filha fala, pai, eu não quero ovo hoje, está pecando. Não é costume. Não, se ela não quiser, não vamos comer outra coisa. Mas não é uma regra que se minha filha não quiser, eu não posso obrigá-la, porque ela não gosta de ovo, ou ela não quer comer ovo aquele dia. Ponto, tá bom? É um exemplo tão bobo, mas é para a gente entender. Que você vê, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente carrega coisas lá dos nossos pais. Quando chegar um mais velho, você se levanta. Tudo bem, a palavra de Deus diz isso, mas era uma regra de costume naquela época. Mas se o respeito não estiver no coração, não adianta levantar ou não levantar. Percebe? Fala senhor ou senhora, isso é muito bom. Não tiro essa regra de respeito, mas é regra entre nós. Se no coração minha filha não me chamar de senhor, mas ela tem no coração dela um temor, um amor, um respeito por mim, ela pode me chamar de você. Não tem problema. Agora, não adianta nada. A Bianca, sim, senhor, não, senhor, mas no coração dela ela tem uma rebelião petrificada, que ela só fala senhor da boca para fora, para mim. Não adianta nada. Não adianta nada. Entenderam? São regras. Tá? Não estou falando que regras e costumes não são bons. Sim, aplique. Ajuda a ter uma vida moralmente correta, tudo mais. Precisa mudar o quê? O coração, tá bom? Próximo slide, Suriel, por gentileza. E a próxima regra e a última regra da nossa série. Regra número 10. Leia bem forte comigo se você estiver acordado. Quando seu filho estiver seriamente envolvido em dificuldades, peça desculpa por ele e desculpe-se a si mesmo dizendo, nunca consegui fazer nada com ele. Entenderam essa regra? Se o seu filho fez coisa errada, filho, você não tem que falar nada. Não, deixa que eu peço desculpa, eu vou acertar. Ninguém vai saber disso. Eu vou falar por você. Não fala não pede perdão. Aí vai lá o pai, pede perdão porque o filho fez errado. Está errado. Quem foi o pecador da história? Quem fez o errado da história? O filho. Então o filho precisa aprender o caminho da cruz. Na cruz não cabe dois. Na cruz só cabe um. E quem é o um que está na cruz para pagar pelos pecados? O pecador. O pecador. É isso que Jesus fala, tome a sua cruz e siga. O que é tomar a sua cruz? É anular o meu eu, as minhas vaidades, as minhas vontades pecaminosas. Ir para a cruz é morrer para o meu eu e seguir a Jesus. É isso que Jesus fala. Os nossos filhos precisam aprender desde cedo o caminho da cruz. De pedir perdão, de reconhecer os seus erros. E o pai ou a mãe também não vai ficar se desculpando, dizer, eu nunca consegui fazer nada com ele. Às vezes, ano após ano, o pai às vezes fala para o pastor, a mãe fala para o pastor, pastor, eu não sei o que vai dar com meu filho. Eu tento, mas quando vai ver, o pai e a mãe não tenta como tem que ser mesmo, como a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que às vezes, se passou um tempo, não disciplinou fisicamente, tem que disciplinar fisicamente, porque o filho permanece no erro, na rebeldia. Então, isso precisa ser atentado. O pai e a mãe dizem, eu já fiz de tudo, pastor. Quando vai ver, não fez de tudo, como a palavra de Deus requer. Não é? Pois não. Exato. O que livra a alma da criança do inferno não são as palavras. O castigo, o provérbio diz, livra a alma do inferno. A punição física livra a alma dos nossos filhos do inferno. E nós já dizemos aqui, já ensinamos o que significa isso. Por quê? Chega um momento em que o filho vai sentir na pele, no bumbum, porque dependendo da idade, o entendimento da criança não está aqui, mas está aqui. Aí tem que ser corrigido. Porque ele vai entender que, meu Deus, a que ponto eu cheguei de sofrer essa dor. E o filho sofrendo aquela dor, ele vai entender que ele precisa mudar. E como ele precisa mudar? Aí é o caminho do evangelho em casa. Mostrando Cristo para o nosso filho e para a nossa filha pequenininha. Esse é o caminho. Vai livrar a alma do inferno se ele entender que ele é mau e que ele chegou ao ponto de sofrer fisicamente. Vai livrar a alma do inferno? Sim, porque ele vai entender, pelo agir do Espírito Santo, lógico, que ele precisa de um outro alguém, não ele, para ser salvo. Esse é o caminho da varada, meus irmãos. Olha só a seriedade. Livra a alma dos nossos filhos do inferno. Tá bom? Mas como eu disse naquela oportunidade, é a última rácio, é o último ponto a ter, nós temos que lançar mão. Tá? O último ponto. A disciplina física não é, se o filho errou a primeira vez, daqui, agora você aprendeu. Não.
Tem que ensinar, tem que dizer, tem que falar 1, 2, 3 vezes, mas também não vai dizer 10 vezes. Às vezes os pais estão falando, pastor, eu já contei todos os dedos da mão e do pé nas chances que eu dei para o meu filho. Aí o pastor vai dizer, você deu muita chance. Você deu muita chance. Tá? Então entenda, nós precisamos entender esse caminho de sabedoria na disciplina dos nossos filhos. Próximo slide, meu irmão. Textos bíblicos para a gente encerrar. Caminhando para encerrar. Ezequiel 18, 1 a 4. Olha só que interessante esse texto, muito claro, muito claro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que vocês... E aí é Deus dizendo, é ou não é? Está claro, Deus dizendo. O que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Então quer dizer que, naquela época, na terra de Israel, era comum um ditado, um provérbio, um dito popular. Era comum dizerem isso, era um ditado, tá? Igual um ditado aqui no Brasil, por exemplo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é um ditado? É um ditado. Era um ditado na época de Israel, isso aqui, ó. Os pais comeram uvas verdes. Quem comeu uva verde? E uva verde, às vezes a gente não consegue, talvez, entender mais claramente como uma banana verde. Você já comeu uma banana verde? Não fica pertenta que fala, né? Tá. Hã? Adstringente, muito bem, é verdade. Faz uma limpeza da gordura da boca ali, né? É que na nossa família fica pertento. Adstringente. Aprendemos uma hoje com o Rock. Excelente. Então, olha lá, vocês que ficam repetindo esse provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. A palavra de Deus usa embotar, né? Embotaram. Tá certo isso? Então, aí Deus diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Era um provérbio dito que eles estavam levando como a realidade. E Deus está dizendo, parem com isso. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. Deus estabelece a regra do jogo. Quem manda nas almas? Deus. Aí, se Deus manda nas almas, essa é a regra que ele estabelece agora secundária. Qual que é a regra secundária? A pessoa que pecar, essa morrerá. Se o pai pecar, o pai morrerá. Se a mãe pecar, a mãe morrerá. Se o filho pecar, o pai morrerá? Não, o filho vai pagar pelos pecados cometidos. Nós, pais, nunca podemos ir para a cruz no lugar dos nossos filhos. Nunca, nunca conseguiremos diante de Deus, porque é Deus que estabeleceu essa regra. A regra do jogo é olho por olho, dente por dente, alma diante de Deus. A própria alma paga pelo seu pecado, não é outra alma. Não é o outro que paga pelo meu pecado. A não ser um, que veio substituir por todas as almas injustas que ele quis salvar. Mas aí é justo pelos injustos, não é injusto por injustas. Entendeu? Somente uma substituição Deus aceitou. Louvado seja Deus por isso. Então, essa regra não pode haver entre nós. Outro texto, 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos assim, ó, não temos pecado nenhum, em outras palavras, João está dizendo assim, ó, se você falar você não é pecador, você está mentindo. Todos somos pecadores? Sim ou não? Sim, então declare diante de Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. É isso que João está dizendo. Então, a verdade está em você. Se você falar, não sou pecador... não. Depois que eu fui batizado, eu passei a ser uma alma perfeita. Não. O pecado é só adultério. Se eu não adulterar, não peco mais. Está errado. Eu preciso declarar, eu sou pecador. E a verdade não está em nós. Aí tá. Se nós somos pecadores, e reconhecemos que somos pecadores, vai acontecer de nós pecarmos. Infelizmente, vai acontecer de nós pecarmos. Aí João está chegando para o próximo passo. Se somos pecadores, infelizmente, pecamos. Se confessarmos, então, se pecarmos, nós temos que confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Fazemos de quem? De Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. João está dizendo assim, ó, somos pecadores, infelizmente pecamos, e quando Deus mostra, você errou, você pecou,
e você fala, não, não errei, não pequei, você está fazendo de quem mentiroso? Deus. E chamar Deus de mentiroso? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? Não faça isso. Se Deus está mostrando para você, ou para o seu filho, que você ou seu filho estão pecando, não brinquem com essa situação. Deus detesta pecado não tratado. Olha só que interessante. Injustiça, passar a mão, acobertar. É aqui o caminho. Confessar. Nós temos que ensinar, portanto, nós temos que ensinar nossos filhos a confessarem os pecados. Filho, fala a verdade. Filha, fala a verdade. Ou então, nós vimos o que ele fez. O filho chega na sala com a boca cheia de chocolate. Aí você pergunta, filho, você comeu o chocolate que estava na geladeira, o único chocolate? Não, pai, não comi. Segunda vez. Você não comeu chocolate? Não, pai, não comi. Terceira vez, filho, fala a verdade. Se você falar a verdade, o papai não vai te corrigir. Mas se você falar a mentira, o pai vai ter que te corrigir. Porque o papai está vendo alguma coisa que mostra que você fez errado. É verdade, pai, eu comi. Está com a boca toda suja de chocolate, né? Né, Heitor? Tem que falar a verdade. Eu comi. Me perdoa, pai, eu desobedeci ao Senhor. Me perdoe, mamãe. O caminho da confissão. Confessar os pecados. Não é? Próximo slide, meu irmão. Aplicações. A pessoa que pecar, essa morrerá. A justiça que Deus executa contra os pecadores se baseia em responsabilidade coletiva? Não, responsabilidade pessoal. Tá? Cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas ou pecados, né? Muitas vezes as nossas escolhas são escolhas pecaminosas que nos levam a cometer pecados. Anulando a desculpa de que os infortúnios atuais são apenas culpa das gerações passadas. Muitas pessoas estão dizendo assim, tudo bem, o meu filho peca assim, mas sabe o que é? O meu pai era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu avô... pastor, você já ouviu falar sobre maldição hereditária, pastor? O pastor vai responder, sim, já ouvi falar sobre maldição hereditária. A maldição hereditária vem desde o Éden. Se você quiser chegar lá no Éden, a culpa é de Adão, então. Todos pecaram. Todos pecaram. E se o meu filho pecou, não joga a culpa no passado, na família, não. Se o meu filho pecou, a culpa é dele. É dele. Nós precisamos ter esse senso de justiça, não é? Buscando de Deus sabedoria para isso. E aí, próximo slide. Conclusão das 10 regras, então. Diante de todas essas 10 regras sobre como criar um filho delinquente, nós precisamos terminar esta série com uma certeza. Então, papai, mamãe, futuro papai, futura mamãe, aos solteiros também que decidiram não se casar, mas isso é importante você também saber, para você ajudar outros irmãos e irmãs, papais e mamães, a viverem a palavra de Deus. Então, diante disso, o que nós temos que entender? Nossos filhos são pecadores. Vocês viram diante dessas 10 regras, e são poucas regras, nós poderíamos acrescentar tantas outras, mas diante dessas 10 regras, uma convicção, pelo menos você e eu como pais precisamos sair daqui tendo no coração. Qual é a convicção? De que nossos filhos são pecadores. E se deixar o filho, a criança, ao arbítrio do seu próprio coração, qual é o caminho dele? Inferno. Eles são pecadores. E carecem do Evangelho de Cristo. Qual é o remédio para o pecado dos nossos filhos? Cristo e o sacrifício dele na cruz. Não tem outro. Tá? Não é sobre comportamento, como eu disse agora há pouco. Não é sobre isso. Nós não estamos aqui, nós não vimos essas 10 regras para chegar em casa e você estabelecer as regras. Agora, filho, cumpra essas regras que você vai ser justificado. Não faça isso. Não é sobre comportamento. Peça desculpa, seja bonzinho, né? Não seja como eles. Quem fez isso? O fariseu. Eu não sou como aquele moabita lá daquela escola. Muitas vezes nós estamos criando nossos filhos assim. Filho, não seja como ele. Não faça isso. Fala assim, filho, não faça o que você está fazendo. Mude, busque de Deus mudar o seu coração. É sobre nova vida que só Jesus pode dar. Esse é o ponto das 10 regras. Se você entendeu isso, entendeu que
em suma, o seu filho é pecador e ele precisa de Cristo, louvado seja Deus, eu fico muito satisfeito pelo que você absorveu dessas aulas. O seu filho é pecador e ele precisa de Jesus Cristo. E isso desde pequenininho você precisa mostrar para ele. Ele precisa de Jesus. Um outro perfeito morreu no seu lugar, filho. Isso que você fez mandaria você para um lugar ruim, muito ruim, que chama inferno. Mas Jesus pagou por esse seu pecado. O que você tem que fazer, filho? Amar esse Jesus. Adorar esse Jesus. Dizer, Jesus, o Senhor é meu e eu sou o seu. Isso é evangelho em casa. Isso é evangelho em casa. E aí a frase de Martin Lloyd Jones, para encerrar. O pastor Martin Lloyd Jones escreve o seguinte: agora algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro de regras, dizendo o que você deve e não deve fazer. A Bíblia certamente tem algumas regras nela. Elas mostram a você como viver melhor. É ou não é? Sim, sim. Mas a Bíblia não é principalmente sobre você e o que você deveria estar fazendo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não é sobre você. Outras pessoas pensam que a Bíblia é um livro de heróis, mostrando às pessoas que você deveria imitar. A Bíblia realmente tem alguns heróis nela, mas a maioria das pessoas na Bíblia não é herói de maneira alguma. Elas cometem grandes erros, às vezes de propósito, elas ficam com medo e fogem, às vezes elas são completamente cruéis. Não, a Bíblia não é um livro de regras ou um livro de heróis. A Bíblia, acima de tudo, é uma história, e é uma história de amor sobre um corajoso príncipe, que deixa o seu palácio, o seu trono, ele deixa tudo para resgatar quem ele ama. A Bíblia é sobre Jesus, e como ele decidiu nos salvar. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos capacite a vivermos como pais para Jesus e os nossos filhos também sejam encaminhados pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que os nossos filhos sejam encaminhados no Evangelho para a salvação deles, no nome de Jesus. Amém, amém.